Saudações, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe por estar desse lado, para juntos continuarmos a crescer no conhecimento do Senhor. Que a graça do Senhor nos seja multiplicada e que os nossos olhos se abram para entendermos a sua palavra. Hoje estamos no livro de Efésios, capítulo de número 2, capítulo de número 3, mas no capítulo de número 2 nós já vimos o apóstolo Paulo a falar sobre o trabalho do Espírito Santo, sobre o trabalho que o Espírito Santo faz com o homem, selando-o para o dia da redenção e fazendo com que esse homem represente a habitação do Altíssimo, fazendo com que esse homem represente o lugar onde Deus quer habitar. Nesta mesma sequência do capítulo 3, o apóstolo fala do mistério da vocação dos gentios e logo a apresentar-se, ele está a declarar: por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Por qual razão? Pela razão de querer que vocês sejam edificados no Espírito Santo e que Ele faça-vos crescer no amor de Deus. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, ou seja, por causa de pregar a palavra da verdade, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por causa de declarar o conhecimento de Deus, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo significa perguntar: qual é o motivo que faz com que o apóstolo Paulo esteja preso, esteja na cadeia? O apóstolo Paulo sofre com açoites, sofre com varas, sofre cadeias e injustiças por causa de Cristo. Olha, e Paulo não fala disto com remorso no coração. Paulo não fala destas coisas como alguém que estivesse a se lamentar. Por quê? As lutas na vida do justo são oportunidades de amadurecimento espiritual, mas nós hoje temos um posicionamento contrário, ou seja, quanto mais lutas tivermos na nossa vida, mais nós vamos entender que Deus nos abandonou, mais nós vamos interpretar que a graça não nos é suficiente. Mas olhamos para uma posição contrária do apóstolo: quanto mais ele sofre por causa de Cristo, quanto mais é maltratado por causa de Cristo, mas ele se revê no amor de Cristo e mais ele ama a Cristo por ser participante do seu sofrimento. Por isso, ele vai chamar Jesus Cristo como o mistério de toda a criação. Jesus Cristo como o mistério do reino de Deus, como o mistério da vontade de Deus. Por que que Jesus Cristo é um mistério? Porque todo o princípio da criação até o seu culminar vem revelar a Cristo. Ou seja, este mesmo homem criado à semelhança de Deus recebe de Cristo a plenitude de Deus. Esse mesmo homem criado à semelhança de Deus sempre procurou a vontade de Deus, sempre se desviou da vontade de Deus, sempre viu que a sua capacidade é insuficiente para expressar a glória e a grandeza de Deus. Por isso é que Cristo é um mistério. Por quê? Porque o mistério que é Cristo foi ocultado no Antigo Testamento. A Bíblia declara que os antepassados, Moisés, Abraão, todos os nossos patriarcas desejaram ver o dia do Senhor, mas não viram. Aquilo que eles desejaram tanto, infelizmente, hoje por muitos é desprezado, mas graças a Deus, hoje os gentios têm o privilégio e a honra de experimentar da bondade de Deus. Por isso, esse grande mistério foi revelado aos gentios. Os gentios não mereciam que Cristo lhes fosse revelado. Nós não merecíamos que Cristo se revelasse a nós, mas Ele se revelou. Por quê? Porque Deus é amor e porque na verdade Ele guardou as coisas loucas. Ele guardou as coisas loucas para confundir as sábias. Ele guardou-nos como coisas loucas, coisas pequenas, e tem se revelado a nós. Por isso é que o mundo não entende como pode nós, seres tão desprezíveis, sermos alcançados por uma dimensão tão grande da parte de Deus. Mas Deus não quer só se revelar a nós. Essa revelação está aberta a todo mundo, desde que tenhamos disposição de aceitar. Por isso, meu irmão, você é privilegiado. Bata
bata no peito e diga: eu sou privilegiado, eu sou privilegiada. Por isso, o apóstolo Paulo se apresenta sempre no versículo 8 e em tantos outros seus livros como o mínimo de todos. Por que Paulo se assume como o mínimo de todos? Se ele faz as coisas com grande poder, se ele faz as coisas com grande autoridade. Paulo se reduz a esse nível porque ele perseguia a igreja, ele queria acabar com a igreja, ele queria anular a igreja. Por isso ele não se sente no dever ou no privilégio de se considerar superior a ninguém. Isso demonstra o quão grande era a humildade do apóstolo Paulo. Com tanto poder e autoridade e graça que Deus lhe considera, ainda assim ele se considera menor dentre todos os apóstolos, porque um dia ele queria matar os próprios apóstolos. Daí que Paulo tira os olhos de si. Quando as pessoas olharem todas as coisas que Paulo for manifestando, quando as pessoas olharem todas as coisas que Paulo vai operando, vão saber que não é Paulo, mas é Deus que através dele está fazendo todas as coisas. Por isso o apóstolo está a falar das riquezas de Cristo Jesus. Ele está a apresentar as riquezas de Cristo Jesus como infinitas e está a apresentar a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta justamente através das riquezas infinitas de Cristo. Deus é rico em amor, em misericórdia, em graça, em poder, em autoridade. Aliás, e digo mais, Ele mesmo é o dono do ouro e da prata. Deus é rico em todas as dimensões que se apresenta a nós. Ele é grande em todas as dimensões que se apresenta a nós. Ele é poderoso em todas as dimensões que se apresenta a nós. Esse grande amor de Deus, essas grandes riquezas infinitas é que fazem com que o assassino encontre perdão, o perdido encontre o seu lar, é que faz com que aquelas pessoas desprezadas sejam acolhidas. Essa infinitude das riquezas de Cristo é que faz com que mesmo sem termos nada, sem termos posse, não nos falta nada, mesmo sem termos certos recursos para ocupar determinadas posições, ainda assim ocupamos, porque a multiforme sabedoria de Deus se manifesta de diversas formas. Deus fala conosco através da natureza, Ele fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através de situações, Ele fala conosco através de sinais. Deus opera tudo em todos. Os homens muitas vezes pensam que estão no comando das coisas, mas é sempre Deus a permitir algumas coisas e a banir outras, tudo para o bem do ser humano que não compreende, que não entende essa grandeza e essa multiforme sabedoria. Por isso, os homens não conseguem entender a teologia, não conseguem entender a questão voltada para Deus, sua origem, sua limitação. Querem limitar Deus e querem dar uma origem para Deus, mas não conseguem, porque Deus é a origem de todas as coisas. Ele não existe, Ele é a própria existência. Deus não pode ser estudado porque não cabe nos livros. A própria Bíblia ainda assim é pequena para nos apresentar o quão grande é o nosso Deus poderoso. Mas no pouco que ela demonstra, temos o nosso coração grande por essa infinitude de amor. Por causa desse amor que Paulo quer ver os irmãos experimentarem, ele está a dizer que eu me ponho de joelhos. Edir Macedo faz um comentário sobre isso e ele diz que eu me ponho de joelho. Os judeus antes oravam em pé com o rosto voltado para cima, mas quando o judeu decidisse dobrar o joelho com o rosto voltado para o chão, mostrava a urgência que ele tinha naquele assunto. Então quando Paulo está a dizer para os irmãos, eu me ponho de joelho, o apóstolo está a dizer que eu oro por vocês com fervor e urgência, porque eu quero que vocês tão urgentemente quanto possível experimentem desse amor, se apeguem a esse amor e se convertam a esse amor. Esse amor se manifesta aqui, segundo as riquezas da sua glória, segundo as riquezas da glória de Deus. Quais são as riquezas da glória de Deus? Sua graça, justiça, perdão e misericórdia. Por isso ele deseja que
nos irmãos habite pela fé a graça de Jesus Cristo, habite pela fé a plenitude de Jesus Cristo, que ele vai expressar as dimensões do amor de Deus. Quando Paulo fala da plenitude, quando ele fala dos poderes, para que eles possam perfeitamente compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que os irmãos sejam cheios da plenitude de Deus. Jesus morreu com os braços abertos. Com os braços abertos por quê? É uma simbologia que o nosso Deus está de braços abertos e ele cobre todo mundo, os pequenos, os grandes, os livres e os escravos, os fortes e os fracos. Ele cobre todos. O amor de Deus é largo, é profundo, é infinito, é grande demais para ser compreendido pela nossa pequena mente. Por isso, meu irmão, com base em todas essas palavras, eu desejo que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Como assim cheio de toda a plenitude de Deus? Deus nem cabe no universo e ele vai caber dentro de nós. Sua plenitude vai caber no nosso ser. Sim, vai caber no nosso ser. Por quê? Por causa do versículo 20. Segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que em nós opera? É o Espírito Santo que ele nos deu. Porque somente a partir do Espírito Santo, somente através do Espírito Santo, esse Deus tão grande pode habitar dentro de nós, pode fazer morada dentro de nós. O Senhor Jesus Cristo declarou em Apocalipse 3:20: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Deus quer habitar com toda a sua plenitude dentro de nós. Quando a plenitude de Deus habita dentro de nós, não há espaço para fracassos, não há espaço para a desistência, não há espaço para a mentira, não há espaço para o pecado. Por quê? Porque nos tornamos a cada dia na imagem do varão perfeito, crescemos a cada dia na dimensão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso se faz necessário que você, meu irmão, minha irmã, se levante todas as manhãs dando glórias e graças a esse Deus, se coloque de joelho todas as noites clamando para que o Espírito Santo possa te tomar por inteiro, porque na verdade o que nos atrapalha são os nossos defeitos, o que nos atrapalha são as nossas limitações, porque somos imperfeitos, mas a graça plena de Deus nos leva no caminho da perfeição, onde não somos nós quem luta, mas é Ele quem luta por nós, onde não somos nós quem conduz o barco, mas é Ele quem conduz o barco, onde não somos nós quem dita as regras, mas é Ele, Deus Todo-Poderoso, que dita as regras para nosso caminho e nos mostra a direção a seguir. Eu muito desejo, meu irmão, minha irmã, que você compreenda o quão grande é o amor de Deus por você e por mim. Para de olhar muito para os teus defeitos, para de olhar para o teu passado, para de olhar para as tuas limitações. Abrace a magnitude da grandeza e da excelência do poder de Deus. Seja grato, seja grata, aceitando e entendendo que Deus é amor e a nossa mente não pode compreender isso. Por isso o apóstolo Paulo está a dizer a respeito do amor de Deus, a respeito do amor de Cristo, que excede todo entendimento, toda compreensão humana. Não há espaço na lógica humana para compreender como um Deus tão grande se faz tão pequeno e habita entre nós e ainda nos perdoa dos nossos pecados. Isso por quê? Por causa de ti e por causa de mim. Então hoje mesmo, mais uma vez, como crente, seja refrigerado. Por isso, quando você tiver a passar por aflições, não diga que Deus te abandonou. Responda-me antes a seguinte pergunta: você acha que alguém que deixou todo o seu trono, toda a sua glória, todo o seu poderio, aceitou a nossa condição carnal e pecaminosa, veio humilhado, foi cuspido, maltratado, teria coragem de, depois de fazer isso tudo, te abandonar no momento da aflição? Não, Ele pagou um preço muito
do alto, e até hoje Ele ainda está disposto a manifestar o seu amor, desde que você abrace profundamente a grandeza do poder de Deus. Por isso, nunca mais diga que Deus te abandonou, nunca mais pense que Deus te abandonou, nunca mais pense em pensar que Deus te abandonou. Isso nunca vai acontecer, porque Ele fez morada na tua vida, a plenitude dele está dentro de você. Busque ali dentro e você vai encontrar o Espírito Santo para te orientar, para te indicar o caminho e para ministrar sobre ti a glória e a infinitude do amor de Deus. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.